Amigas, amigos, olá! Eleições nos Estados Unidos. Na próxima terça-feira, dia 5, começam as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Na verdade, essas eleições já começaram na medida em que alguns estados antecipam o início da votação, inclusive pelo correio, mas oficialmente nós temos a abertura destas votações a partir do dia 5 da próxima terça-feira. Nós temos os dois candidatos, o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris, em empate técnico e, portanto, está completamente aberta a disputa para a presidência dos Estados Unidos. Vale, portanto, muito a pena nós apresentarmos alguns aspectos desse processo eleitoral no nosso vídeo de hoje, tendo em vista os Estados Unidos se caracterizarem como a maior economia do mundo na atualidade, a maior força armada do planeta, o país que tem influência junto a todas as outras partes do mundo. Então, como se desenrolam essas eleições e como nós temos perspectivas acerca desses dois candidatos. Vamos dividir o vídeo em duas partes. Na primeira parte, nós vamos trabalhar alguns aspectos básicos das eleições nos Estados Unidos para nós rememorarmos, não é, o que acontece, como se regulam as eleições dos Estados Unidos. Na segunda parte do vídeo, nós vamos avançar pelas perspectivas de Kamala Harris ou Donald Trump ganharem as eleições e o que isso implica para o restante do planeta, inclusive aqui para o Brasil. Então, começando com as eleições nos Estados Unidos e quem pode se candidatar lá nos Estados Unidos. Algumas restrições como ser cidadão natural por nascimento, não por cidadania adquirida, ter 35 anos de idade e ter residência no país por no mínimo 14 anos, sendo que, lembrem-se, não existe restrição nos Estados Unidos do ponto de vista da justiça para a candidatura ou eventual ocupação do cargo de presidente, isto é, o candidato Donald Trump tem uma série de processos na justiça, muitos desses processos, inclusive ligados à invasão do Capitólio, só vão ser julgados depois das eleições. Mas mesmo que haja condenação, isto não implica em qualquer restrição para que o candidato se mantenha na corrida presidencial e, eventualmente, seja eleito presidente, tá certo? Nós temos também uma pequena polêmica acerca dessa ideia de ser cidadão nato dos Estados Unidos. O próprio candidato Donald Trump às eleições de 2016, eventualmente o presidente Donald Trump, depois da eleição de 2016, polemizou com o ex-presidente Barack Obama no que dizia respeito à sua nacionalidade, né? O Donald Trump soltava uma série de notícias falsas, mentiras, acerca da nacionalidade de Obama, que ele não teria nascido nos Estados Unidos e, portanto, constitucionalmente não poderia concorrer à presidência, o que, obviamente, era mentira. Se a gente comparar com o Brasil, então lá nos Estados Unidos há restrições. Aqui no Brasil também existem restrições. No Brasil também é necessário ser brasileiro nato, mais ainda, 35 anos, como lá nos Estados Unidos. Entretanto, aqui no Brasil, a pessoa pode perder direito de elegibilidade ou de voto em determinadas condições. Vejam, deve estar, para ser candidato, deve estar em pleno gozo dos seus direitos políticos, ou seja, sem restrições judiciais ou administrativas que limitem o seu direito de votar e ser votado, tá certo? Daí, por exemplo, condenações judiciais tramitadas em julgado, né? A lei da ficha limpa, com punições administrativas, crime de corrupção, né? Nós temos todas essas restrições à candidatura aqui no Brasil que não aparece lá nos Estados Unidos e, portanto, uma vantagem da legislação brasileira. Lembrando que a pessoa que está mesmo em restrição de liberdade no presídio pode ter direito de voto, Ela só perde o direito de voto quando o processo foi tramitado em julgado. Daí a perda de direito de voto, nesse intervalo de tempo, mesmo no presídio, a pessoa pode votar. Ainda precisa haver filiação partidária e domicílio eleitoral comprovados aqui no Brasil. Nós temos, portanto, algumas restrições talvez mais fortes aqui no Brasil, vantagem da legislação brasileira comparativamente à legislação dos Estados Unidos. Como se escolhem os candidatos lá nos Estados Unidos? Lembrando que, na prática, quem tem chance de vencer as eleições são os candidatos republicano ou democrata. Os demais candidatos independentes, eles normalmente têm poucas chances dentro desta corrida eleitoral. E como nós temos então a escolha desses candidatos? Lembrando que nós temos o elefantinho republicano,
da cor vermelha e o burrinho democrata da cor azul, não é? Nós temos a escolha desses candidatos a partir das primárias ou dos caucus em cada estado dos Estados Unidos, na Flórida, na Califórnia, etc, etc. A diferença é que as primárias são votos, né? Voto secreto dos filiados ao partido, enquanto o caucus é uma assembleia realizada pelo partido no estado. Então cada estado define se é primária ou caucus, tá certo? Caucus é uma assembleia que ao final tem uma resolução pública da condição do candidato. Feitas as primárias ou os caucus, nós temos a convenção partidária, na qual nós temos a apresentação dos delegados de cada um dos partidos. Há diferentes tipos de delegados, na verdade 2 tipos, com denominações distintas. Nós temos entre os republicanos os delegados vinculados e não vinculados, entre os democratas os delegados comprometidos e não comprometidos. Vinculados ou comprometidos, eles precisam votar na primária no candidato que vem, eles precisam votar na convenção no candidato que venceu as primárias. Já os delegados não vinculados, não comprometidos, não precisam fazer esse voto, eles têm liberdade de voto durante cada uma das convenções partidárias. Normalmente a convenção tem um caráter mais burocrático. Isso não vai ser resolvido, o candidato não vai ser resolvido na convenção, o candidato já foi resolvido previamente nas primárias ou nos caucus. Mas as convenções acabam sendo uma ratificação, uma oficialização do candidato e ainda mais, é um grande evento que mobiliza a atividade turística na região, que mobiliza a imprensa e, portanto, dá uma série de propagandas, cobertura sobre cada um destes candidatos nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Resultado dessas convenções, então nós tivemos, né, a democrata Kamala Harris, né, pelo Partido Democrata, e o republicano Donald Trump. Bom, daí a gente vai para o dia ou período da eleição, não é? Dia da eleição seria agora a próxima terça-feira, mas período eleitoral, porque como eu disse lá no comecinho do vídeo, nós encontramos nos Estados Unidos a possibilidade de voto antecipado pelo correio, por diferentes outros recursos. Então é na verdade um período eleitoral, tá certo? Mas o dia 5 é o dia oficial de eleições nos Estados Unidos, né? E por que o dia 5, não é? Porque as eleições ocorrem na primeira terça-feira após a primeira segunda-feira do mês de novembro, o que fica entre o dia 2 e 8 de novembro sempre. E por que isto? Para que a eleição não caia no feriado de Todos os Santos, dia 1º de novembro. Então, a partir da primeira terça-feira, a partir da primeira segunda-feira de novembro. Lembrando que esse dia não é feriado, então não é domingo como acontecem as eleições aqui no Brasil, não é? Eleições municipais, eleições presidenciais acontecem sempre no domingo. Lá nos Estados Unidos não, numa terça-feira, e nessa terça-feira não é dia de feriado, então você tem o seu trabalho e precisa sair do trabalho e votar, alguma coisa nesse sentido, tá certo? É uma dificuldade a mais para o eleitor. Então, há estados que começam essa eleição antecipadamente pelo correio e ainda mais, como isso se reverte eventualmente. As eleições acabam gerando a votação de delegados em cada estado. Trata-se, portanto, de uma eleição indireta para presidente. Trata-se da formação de um colégio eleitoral. Os delegados eleitos em cada estado compõem, portanto, um colégio de eleitores para a eleição presidencial dos Estados Unidos. Não deixa de guardar uma semelhança com o Brasil na ditadura militar. Nós não votávamos diretamente para a presidência da República, nós votávamos em deputados e senadores. Esses deputados e senadores, a cada 6 anos, compunham o chamado colégio eleitoral, que tinham então a primazia de eleger o presidente da República. Algo análogo lá nos Estados Unidos, à medida em que você elege delegados, e estes delegados é que vão eleger o presidente do país. Há, entretanto, uma vinculação maior ou menor, dependendo desses delegados, com a vinculação das primárias, não é? Então não é uma liberdade desse delegado plena em todos os casos para
para votação para a presidência, mas não deixa de ser uma votação indireta, inclusive porque nós temos a discordância entre o voto do colégio eleitoral e o voto popular, como já aconteceu na eleição de George W. Bush, né, contra Al Gore. Al Gore tinha mais votos populares, mas não tinha mais delegados e, portanto, George Bush ganhou as eleições. A mesma coisa aconteceu com Clinton, com Hillary Clinton e Donald Trump em 2016. Novamente, a democrata tinha mais votos populares, mas Donald Trump tinha mais delegados e venceu a eleição. Vamos a mais. Em quase todos os estados, o vencedor leva tudo. Então, veja, não importa que em um estado qualquer, na Flórida, na Califórnia, que são dois dos estados que têm mais delegados, não importa que o republicano ou o democrata tenha ganhado por 51% dos votos. Não há uma divisão dos delegados desses estados. Então, quem ganhou leva todos os delegados deste estado, todos os delegados. Só tem duas exceções, que é o Maine e o Nebraska. Lá nós temos proporcionalidade, mas vejam, são dois estados onde a quantidade de delegados é muito pequena, 5 votos no Nebraska, 4 votos no Maine. O número de delegados é proporcional à população, sendo esse número revisto periodicamente nos censos demográficos. Então, por que a Califórnia, por que a Flórida tem mais delegados, tem mais votos no colégio eleitoral? Porque são estados mais populosos e, periodicamente, com os censos demográficos, isso vai sendo revisto. Bom, o colégio eleitoral tem 538 delegados, é necessário, então, que haja 270 delegados para vencer a eleição. Quem atinge 270, republicano ou democrata, parabéns, venceu a eleição presidencial. E por que esse dispositivo tão estranho, não é? Esse dispositivo de delegados. Por que não voto popular, como acontece em boa parte das democracias no mundo ocidental, na América Latina, na Ásia? Bom, um dos fatores é a herança do escravismo. Lá está um estado bastante populoso, que vai ter um peso bastante grande na eleição presidencial. Mas esta população do estado é formada em grande parte por gentes pretas, dentro de um país que na virada do século XIX para o século XX é extremamente racista. Então, os pretos sem direito a voto. Bom, isso faz com que haja perda de peso eleitoral para este estado. Como reverter isto? Através do dispositivo de colégio eleitoral. Então, o Estado continua tendo uma representação muito grande na eleição através de mais delegados no colégio eleitoral, porque é um Estado populoso. Entretanto, quem vota neste Estado são apenas, por exemplo, os brancos, os negros não têm direito de voto. Então, uma herança lá do escravismo é que mantém esse dispositivo, que é complicado, que é complexo e que, em última instância, não respeita a soberania popular, como eu citei anteriormente nos casos da eleição de George Bush frente a Al Gore, a eleição de Donald Trump frente a Hillary Clinton, que não respeitou a soberania popular na medida em que no voto popular os dois democratas estavam à frente. Bom, resta ainda uma dúvida. E se houver empate? O número de delegados no total no colégio eleitoral é par, 538. E se cada um tiver 269 votos? A decisão vai para a Câmara dos Deputados e para o Senado. A Câmara elege o presidente do país e o Senado elege o vice-presidente do país. Já há precedente na história dos Estados Unidos, se não me engano, em 2 oportunidades, onde a Câmara e o Senado tiveram que resolver a votação. Aqui está, como disse para vocês, a distribuição de delegados, de votos por estados. Vejam, a Califórnia com 54 votos no colégio eleitoral, 54 delegados, e a Flórida com 30 delegados. E temos os chamados estados pêndulos. Por que eles são pêndulos? Porque as pesquisas não apontam uma vitória clara, histórica, nas últimas eleições e clara na atualidade do republicano ou da democrata. E por isso eles estão no limitezinho, sendo que esses estados são fundamentais para a formação de maioria no colégio eleitoral, o que cria mais um padrão de desvio dessa democracia eleitoral dos Estados Unidos, porque agora todos os esforços de Donald Trump e Kamala Harris estão direcionados para estes poucos estados, né? E uma Califórnia da vida, né? E uma Nova York da vida. Esses estados acabam sendo preteridos no que diz respeito à campanha eleitoral, no que diz respeito aos alinhamentos políticos, tendo em vista que estes estados pêndulos são mais importantes, na verdade fundamentais,
para a eleição neste momento. Bom, vistas algumas características gerais da eleição nos Estados Unidos, vamos agora para uma segunda parte. Relação dos Estados Unidos com o resto do mundo mediante as eleições. Se Kamala Harris, se Donald Trump vencer as eleições, se um deles vencer as eleições, como isso se desdobra para o resto do mundo? Claro, agora é um esforço especulativo, não é? Mas nós podemos ter alguns apontamentos, tendo em vista, né, a Kamala Harris ser vice do atual presidente democrata Joe Biden e já ter havido um governo Donald Trump. Então nós podemos, com base nisto, fazer apontamentos de cenários futuros. O que nós teríamos com relação à migração para os Estados Unidos? Em Kamala Harris, mais do mesmo, na medida em que não apenas ela é a vice do atual presidente Biden, como ela foi a principal responsável pelo gerenciamento da política de fronteira e imigração dos Estados Unidos nos últimos anos. Então, a situação seria mais ou menos a mesma, o que é uma situação bastante complicada, tendo em vista que existe um fluxo migratório bastante grande para os Estados Unidos e não há os melhores instrumentos de gestão do ponto de vista burocrático para ingresso dessas pessoas, do ponto de vista político e social para acolhimento dessas pessoas na sociedade americana, pessoas que são egressas principalmente daqui da América Latina. Em Donald Trump, entretanto, nós podemos esperar uma situação mais dura em relação aos migrantes, com retomada das restrições, com controle de fronteiras, com deportações e a volta da construção do muro em separação do México. As deportações, como o governo Donald Trump fez, a ideia de pegar o imigrante sem autorização de ingresso nos Estados Unidos e imediatamente deportá-lo para o país de origem, prender, ele é preso, dado o ilícito de ter entrado nos Estados Unidos, e na sequência é deportado. Mas é aí que aparece um problema, não é? Porque ele vai preso, mas são famílias que entram sem autorização nos Estados Unidos. Então essa política de deportação separava pais de um lado, filhos, inclusive crianças de outro lado, né? Alguns que estão separados até a atualidade, porque depois é difícil promover o reencontro dessas pessoas. Então a gente pode voltar a ter uma situação como esta em governo Donald Trump. Em relação à América Latina, a Venezuela, Donald Trump ele fez poucos discursos acerca da Venezuela. A América Latina não chamou muita atenção nessa corrida presidencial dos Estados Unidos, mas Donald Trump já ventilou o uso das Forças Armadas. Quando ele foi presidente, ele perguntou uma vez por que nós não usamos as Forças Armadas para derrubar esse presidente Maduro da Venezuela. Né? Então, isto pode voltar à carga na atualidade. A gente tem, entretanto, uma posição mais clara, né, potencialmente mais clara, junto a Kamala Harris, porque não houve o reconhecimento pelo governo Biden da eleição na Venezuela. Provavelmente isso vai continuar em governo Kamala Harris. Mais ainda, como não houve o reconhecimento eleitoral, as sanções econômicas que tinham sido impostas desde o governo Obama contra a Venezuela devem retomar e ainda com mais força. E aí que pode ser um tiro no pé dos Estados Unidos, porque um dos países que mais produz migrantes em direção ao território americano é a Venezuela. Há então uma crise migratória nos Estados Unidos. E com o aumento da pressão, com o aumento das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, esse fluxo migratório deve aumentar ainda mais, portanto, mais problemas políticos para os Estados Unidos resolverem ligados a estes migrantes. Bom, em relação não à América Latina em geral, mas em relação ao Brasil. Em governo Donald Trump, apoio a quadros da extrema-direita de forma não institucional, o que aumentaria as tensões políticas aqui no Brasil. Nós temos um governo de centro-esquerda, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este governo buscou, nos últimos anos, uma garantia institucional e com apoio, entre outros, do Supremo Tribunal Federal, fazendo com que a legislação brasileira, com vistas à manutenção da ordem democrática, das instituições democráticas, fossem mantidas. E daí, por exemplo, o esforço de banimento de contas do Twitter, né, daí a prisão dos golpistas de janeiro de 2022, né, de janeiro de 2023 e assim sucessivamente. Mas em governo Donald Trump pode haver uma alimentação não institucional destes setores que são contrários à manutenção da ordem democrática aqui no Brasil e inclusive ligados a pautas
da chamada pauta de costumes extremamente conservadora, reacionária. Esta é, por sinal, a expectativa do nosso ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que torce não apenas pela volta de Donald Trump, como por um governo Trump que radicalize a pauta de costumes, alimentando esses setores de extrema-direita aqui do Brasil. Bom, e se Kamala Harris vencer as eleições? Como eu disse anteriormente, a América Latina não chamou muita atenção da corrida presidencial dos Estados Unidos. Então, a gente tem um certo distanciamento. Entretanto, o Brasil é a maior economia, o país de maior extensão, de maior população da América Latina. O Brasil tem uma parceria estratégica com os Estados Unidos histórica. Essa parceria vai se manter mesmo com um relativo distanciamento. Em Donald Trump, portanto, mais gasolina para a extrema-direita brasileira. Com Kamala Harris, isto não aconteceria, há um certo distanciamento, mas a manutenção do quadro institucional de parceria diplomática, econômica, política entre os dois países. E com a China, gente? O governo Donald Trump tem histórico de tensões comerciais, tensões diplomáticas com a China. Esse histórico de tensões, por exemplo, tem como uma das marcas a chamada guerra comercial, quando os Estados Unidos, e fora do âmbito da Organização Mundial do Comércio, começou a sobretaxar produtos importados desde a China. E agora, em um eventual novo governo Donald Trump, nós poderíamos ter de novo a mesma situação. Na verdade, é discurso do candidato Donald Trump que haja o que ele chama de autonomia econômica dos Estados Unidos frente à China. Queira isso dizer o que for, né? Porque isso não tem o menor sentido dentro de um cenário de globalização e de cadeias de valores globais. Você pode restringir a cadeia de fornecedores das diferentes etapas de produção industrial a fornecedores que sejam mais próximos em termos políticos, em termos de alinhamento ideológico, países europeus, países da América Latina, mas é impossível uma economia no mundo de hoje, ainda mais a americana, se distanciar, ser autônoma frente a uma economia como a chinesa, que é literalmente a fábrica do mundo. Donald Trump já fez alguns discursos, entretanto, que mostram uma posição dúbia, como é típico do comportamento dele em política doméstica e política externa. Taiwan tem um apoio histórico velado dos Estados Unidos no que diz respeito ao seu reconhecimento de independência. Velado porque formalmente o governo americano reconhece a política de uma China e a demanda de reanexação de Taiwan pela China de Pequim, mas na prática apoia de diferentes formas o independentismo de Taiwan. Porém, o candidato Donald Trump já disse recentemente que Taiwan deveria pagar pela defesa das Forças Armadas dos Estados Unidos colocada no seu território, criando, portanto, uma ideia de estremecimento da relação militar e diplomática com Taiwan. Mas, como eu disse, trata-se de falas midiáticas, rompantes midiáticos que não necessariamente se concretizam. Em Kamala Harris, o presidente Donald Trump, no seu mandato, fez a guerra comercial China e Estados Unidos, iniciou esta guerra comercial. Em governo Biden, onde Kamala Harris é vice, não houve uma reversão prática dessas taxações, das restrições impostas pelo presidente Trump no seu mandato. Só passou a não haver mais o rompante midiático, a designação guerra comercial, mas as restrições continuaram e devem ser mantidas. China e Estados Unidos são as maiores potências da atualidade e, consequentemente, há um padrão de competitividade entre esses dois países que deve ser mantido dentro de canais institucionais diplomáticos em governo Biden-Kamala Harris, ou de forma mais midiática, de forma mais tempestiva, em governo Donald Trump. Em relação à Rússia, Trump já disse várias vezes que acabaria com a guerra da Ucrânia, mas nunca disse como. Entretanto, deve ocorrer um rebaixamento nas relações com Zelensky. Há quem aposte, inclusive, na possibilidade de substituição, de alternância de governo na Ucrânia, o que seria bem-vindo na própria Ucrânia. Há vários setores da sociedade ucraniana que demandam a queda de Zelensky e a sua substituição. Isto poderia ser dado e facilitar eventuais negociações com a Rússia, pondo fim à guerra da Ucrânia, que não deixa de onerar significativamente os cofres dos Estados Unidos. Em Kamala Harris, diferentemente,
A aposta seria de manutenção da guerra da Ucrânia, manutenção de apoio. Entretanto, esta guerra não pode durar a eternidade. Então, de alguma forma, mesmo em governo Kamala Harris, precisa haver uma tendência de negociação envolvendo todas as partes, inclusive, obviamente, a Rússia, com vistas à cessação deste conflito e à estabilização da região. Estabilização que demanda aquilo que a Rússia aponta, a ideia de segurança coletiva. Segurança coletiva que não é, por favor, OTAN. Não é a ideia de uma aliança que busca atacar os outros, né? Segurança coletiva diz respeito à noção de as maiores potências envolvidas em um determinado cenário, nesse caso mundial, estarem em um contexto de redução de vulnerabilidade e, consequentemente, minimizando os atritos de parte a parte. A expansão da OTAN em direção ao leste, a potencial expansão da OTAN em direção à Ucrânia, vulnerabiliza a segurança da Rússia, e daí a necessidade da aplicação da noção de segurança coletiva para a superação da guerra da Ucrânia, o que tem que estar dado de alguma forma, mesmo em governo Kamala Harris. Relação com Israel. Aí não muda, gente. Aí não muda absolutamente nada. Na medida em que Israel tem o lobby judaico no Congresso, na sociedade dos Estados Unidos. Nenhum candidato à presidência vence as eleições sem o apoio desse lobby. E este apoio pressupõe uma carta, né, um cheque em branco para Israel. Literalmente cheque em branco, né, porque Israel só tem o poder militar que ele tem para causar o genocídio em Gaza, para atacar o Líbano, para atacar o Irã, para atacar os Houthis, para atacar a Síria, né, para tudo isso, ele só tem esse poder militar com as armas que os Estados Unidos repassam para Israel e o financiamento anual que os Estados Unidos dão para Israel. Cortasse isto, Israel não teria a menor condição de sustentação desta agressividade militar. Tem como os Estados Unidos cortarem isto? Donald Trump ou Kamala Harris? Não, não tem, tendo em vista o lobby judaico nos Estados Unidos. Porém, vamos nos lembrar que durante o governo Donald Trump houve o reconhecimento por parte dos Estados Unidos da cidade de Jerusalém como capital de Israel e a transferência da embaixada americana para Jerusalém. Isso causou um estremecimento entre os Estados Unidos e o mundo árabe, o mundo muçulmano de forma mais ampla, o mundo muçulmano em geral, porque Jerusalém é uma área que foi definida pela ONU na partilha da Palestina em 1947 como área de administração internacional. Esta área ficou dividida, a cidade ficou dividida em 1949 com o armistício da Primeira Guerra Árabe-Israelense, entre uma área jordaniana e uma área israelense. A cidade foi toda ocupada militarmente por Israel a partir da Guerra dos Seis Dias de 1967, mas trata-se de uma região em litígio territorial. O mundo não reconhece Jerusalém como área legítima de Israel e houve esta iniciativa unilateral dos Estados Unidos em governo Donald Trump. Então nós podemos imaginar um apoio ainda maior dos Estados Unidos em governo Donald Trump a Israel do que acontece em governo Biden na atualidade. Avançando pela questão ambiental, é dito, e não deixa de ser verdadeiro, que o governo Donald Trump tem aversão às pautas ambientais e já há falas, né, do próprio candidato Trump de retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, mais ainda, retomada das explorações de petróleo e gás natural em áreas que são sensíveis do ponto de vista ambiental, além de apoio à indústria do petróleo contra a chamada transição energética, a descarbonização da economia. Tudo isto parece verdade. Entretanto, há que se colocar o pé no freio com a ideia de ambientalismo de Kamala Harris. Kamala Harris discursa em relação à indústria do petróleo de maneira negativa, mas não deixa de reconhecer a importância da indústria do petróleo para os Estados Unidos. Ela não vai querer comprar briga com as gigantes do petróleo. E ainda mais, um setor industrial muito importante nos Estados Unidos nos últimos 10, 15 anos é a indústria do xisto, que tem um processo de exploração de rocha, de xisto, para a produção de óleo e gás de xisto, análogos aos derivados de petróleo, que é um processo muito danoso ao meio ambiente. É o fraturamento hidráulico. E Kamala Harris já foi contra o fraturamento hidráulico dados os danos ambientais. Mas, agora na corrida eleitoral e sob pressão da indústria, sob pressão política, fez uma revisão dessas posições e passou a apoiar o fraturamento hidráulico. Então nós temos um apocalipse ambiental com Donald Trump, sim, e com Kamala Harris,
também temos apocalipse ambiental. Armas de fogo, aí nós temos o clássico, não é? Nós temos o Donald Trump, republicano, defendendo a emenda constitucional que permite aos americanos terem armas de fogo, quaisquer armas de fogo. Na verdade, eu me lembro do documentário Tiros em Columbine, onde o promotor foi derrotado na justiça quando ele tentou obrigar, o promotor foi derrotado, quando ele tentou obrigar que um menor de idade comprasse no máximo 3 armas por semana, e essas armas não poderiam ser armas de grosso calibre. E o promotor foi derrotado. O dinheiro é do garoto, ele ganha de mesada, quem sabe, e ele tem o direito de comprar quantas armas e as armas que ele quiser. Tá? Então nós temos uma farra de armamentismo na sociedade americana e que resulta no que a gente vê cotidianamente, não é? Disparos de armas de fogo, né? Episódios de atentados em escolas e assim sucessivamente. Kamala Harris tem um discurso de maior contenção dessas armas, mas, tal qual ao lobby judaico nos Estados Unidos, ao lobby da indústria armamentista nos Estados Unidos. E Kamala Harris não tem força para se contrapor a isso. Então ela discursa para os republicanos progressistas. E na prática ela tem como implementar essas medidas? Não, na prática ela não tem como implementar. E finalmente um último aspecto, a interrupção da gravidez. Não foi uma política propriamente do governo Donald Trump, mas durante o governo Donald Trump, conservador na pauta de costumes, reacionário na pauta de costumes, houve indicação de ministros conservadores reacionários para a Suprema Corte. E a partir disso houve uma revisão do caso Roe versus Wade, que viabilizou, através da Suprema Corte americana, lá nos anos 1970, o direito à interrupção da gravidez pelas mulheres nos Estados Unidos. A Suprema Corte americana não proibiu o aborto. Entretanto, a Suprema Corte, com maioria indicada por conservadores, inclusive por Donald Trump, fez com que esta decisão da Suprema Corte fosse revertida para decisões estaduais. Cada estado, portanto, passaria a implementar as suas próprias leis em relação à cirurgia abortiva, sendo que há estados muito reacionários, o que cria uma série de complicadores do ponto de vista do direito, do ponto de vista da saúde pública, porque uma mulher de um estado americano tem direito à cirurgia abortiva, em outro estado americano não tem. Então a mulher que está no estado onde as leis para a cirurgia abortiva são mais restritivas, viaja para o estado vizinho onde as leis são mais relaxadas. E se a mulher não tem dinheiro para fazer essa viagem, não tem dinheiro para fazer esse procedimento? Então a gente cria uma série de problemas ligados ao direito, uma série de problemas ligados à saúde pública, a partir dessa decisão da Suprema Corte, validada por um governo conservador reacionário de Donald Trump. Kamala Harris tem uma proposta oposta, não é? Tem uma posição oposta de flexibilização dessas práticas abortivas, o que faz com que o eleitorado feminino tenha uma tendência de maior aprovação de Kamala Harris frente, né, a Donald Trump, inclusive dado o armamentismo que ocorre no discurso e na antiga prática de governo Donald Trump. Bom, é isso. Eu tentei passar para vocês alguns aspectos das eleições dos Estados Unidos, alguns aspectos formais da eleição nos Estados Unidos e ainda algumas perspectivas para o cenário doméstico americano e para o cenário internacional mundial. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.